E, de repente, se a gente também coloca todos os nossos interesses na vida presente, na beleza do nosso corpo, em ser amado pelas outras pessoas, ser adorado, ter fama, dinheiro, e quando essas coisas são cortadas de nós, tirando toda a nossa alegria de viver, e uma decepção amorosa, um desemprego para um pai de família, nessas horas vem o desespero. E como nós vamos enfrentar o desespero, nós temos essa visão tão estreita da vida. E é por isso que muitas pessoas recorrem ao suicídio. Então, eu queria passar a palavra para o meu amigo Douglas, que vai contar uma história de alguém que recorreu a isso, né, Douglas? Exatamente, Catê. Eu gostaria de pedir para o Renato compartilhar a imagem desse personagem que recorreu a isso, para a gente poder conhecer um pouco ele. O nome dele é Camilo Castelo Branco. Ele foi um escritor do século XIX em Portugal. Ele foi um dos primeiros escritores em Portugal que conseguiu viver só do trabalho de escritor, né? Tamanha foi a fama dele. Ele escrevia novelas passionais, como chamavam, e ele tinha essa capacidade muito por conta do ímpeto dele, da forma que ele agia, ele vivia muito intensamente. E se a gente olhar um pouco do que ele viveu, a gente consegue perceber também por que ele foi tão, por que ele era tão impulsivo, né? Ele nasceu e no primeiro ano de vida dele, ele ficou órfão de mãe. Com 10 anos de idade, ele ficou órfão de pai e foi morar com uma tia. E tempos depois ele foi morar com uma irmã mais velha. Isso deu algum nível de maturidade para ele. Com 16 anos, ele decidiu se casar com uma menina de 15 anos. Mas esse casamento, ele acabou não dando muito certo, né? Ele teve uma filha com essa menina, mas ele acabou fugindo com uma outra mulher, que também não deu muito certo. E mais ou menos em 1850, tanto a esposa dele quanto a filha vieram a desencarnar. E nesse período, né, até esse período ele já tinha começado uma faculdade de medicina, mas não conseguiu seguir por conta do estilo de vida que ele levava, né, muito boêmio. Quando a filha desencarnou, ele entrou para o seminário, né, para a religião, né, tentou virar padre, mas também não deu muito certo, porque ele conheceu uma outra mulher que era casada, e essa história com essa mulher deu origem à obra mais famosa do Camilo, que recebeu o nome de Amor de Perdição, que foi uma novela bem famosa na época, que ele contava a história do relacionamento que ele teve com a Ana, que é essa mulher casada com um comerciante, que eles começaram a se relacionar. Inclusive, num ponto da vida do Camilo, ele foi acusado de adultério, foi preso por conta disso, mas acabou sendo solto e concluiu a vida dele junto com a Ana. Então, foi uma vida de muitas idas e vindas, tinha muita fama pelo que escrevia, né? E até hoje, com essa de Queiroz, se você procurar grandes escritores portugueses, o nome de Camilo Castelo Branco está lá. Foi escolhido, foi condecorado como Visconde pelo rei de Portugal. Então, era uma pessoa, ele não tinha muitas posses, mas era uma pessoa muito orgulhosa da fama que tinha, né? E por conta de uma doença chamada neurosífilis, né, que é o terceiro estágio da sífilis, e nessa época, né, no século XIX, era muito comum essa doença na sociedade, e a cura dela era muito
com cuidados paliativos, né? Então você não tinha, na época, uma cura, um remédio específico para poder combater a sífilis, e ela ia avançando de estágio, e esse estágio que a doença chegou no Camilo provocava cegueira. Em alguns casos, poderia até provocar alguns distúrbios mentais, né? Por isso que tem o nome de neurosífilis, porque ela chegava no cérebro. E aí o Camilo, ele, por essa forma impulsiva de viver, por também falar muito sobre tragédias, né? Por conta de amores proibidos, né? Ele sempre comentava nas suas obras, se a gente for dar, ele tem inclusive uma obra chamada Suicídio, né? E ele toma a decisão de cometer o suicídio, e isso gera para ele muito problema, e a gente vai ver quais problemas isso acabou gerando para ele. Mas, desencarnado, após esse ato suicida, ele vem a começar a se comunicar com uma médium chamada Ivone do Amaral Pereira. Ele comete o suicídio em 1891. E em 1926, ele começa a se comunicar com a Ivone do Amaral Pereira, e juntos eles escrevem o livro Memórias de um Suicida, que é um livro que, apesar de não... Ele é um livro bem divulgado na doutrina, muita gente não leu esse livro, mas ele é um livro que ele traz de forma muito realista, muito esclarecedora e até um pouco impressionante o que acontece com um suicida lá do outro lado. E o Camilo, ele junto com a Ivone, conta essa história, e agora eu queria mostrar para vocês um trecho dessa radionovela, que inclusive a gente consegue encontrar no YouTube. Eu vou compartilhar com vocês um trecho do YouTube, quando o Camilo, no Vale dos Suicidas, que o Vale dos Suicidas, ele comenta no início do livro, que é um lugar que transformaria o Vale dos Leprosos, né, ali na época de Jesus. Vale dos Leprosos era um lugar para onde todos os leprosos eram encaminhados por conta da capacidade de transmissão da lepra. Hoje a gente nem chama mais de lepra, né? A gente chama de hanseníase. A lepra ganhou um nome bem pejorativo, bem ruim, né? Mas à época o Vale dos Leprosos tinha esse nome por causa do nome da doença, a lepra. Então as pessoas eram levadas para lá, e teoricamente era o pior lugar que um ser humano poderia estar. Era no Vale dos Leprosos, porque além da reclusão, além do afastamento social, tinha a doença ali, né? Então até presídios eram melhores que o Vale dos Leprosos. E o Camilo Castelo Branco chega a comentar na obra que o Vale dos Suicidas era um lugar pior do que o Vale dos Leprosos, porque no Vale dos Leprosos, aqueles que lá estavam, pelo menos conseguia construir um nível de fraternidade, de auxílio. Eles viviam naquela sociedade e conseguiam se ajudar. No Vale dos Suicidas isso não existia. Todos estavam sozinhos, por sua conta, e sofrendo os problemas que o suicídio trazia. E esse trecho que eu vou passar agora, ele conta um momento em que o Camilo, ele dorme no vale, depois de muito cansaço, depois de vários problemas. O Camilo Castelo Branco, ele ficou 10 anos no Vale dos Suicidas, ele conta, né? Então eu vou passar esse trecho, e quando ele dorme, ele começa a sonhar, e é esse trecho que eu vou passar para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Vejo meu espírito rudemente violentado. Parece que tive um colapso e desmaiei. Meus sentidos, minha razão paralisaram-se.
É como se aquele tiro maldito que ainda ecoa em minha mente tivesse separado uma a uma as moléculas que constituem minha vida. Estou semi-inconsciente, atordoado, mas não o suficiente para esquecer essa dor insuportável. Pouco a pouco, sinto-me ressuscitando das trevas em que mergulhei meu espírito, após a terrível afronta que cometi diante das leis de Deus, com o suicídio. Sim, o corpo físico, o atributo máximo que Deus impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Camilo continuou vivenciando por intermédio de sono profundo as mais terríveis experiências. Uma indescritível sensação de frio, como se mantos de gelo envolvessem meu corpo, provoca-me um terrível mal-estar. Sinto os pulmões sem ar, o que leva-me a crer que a morte se aproxima com seus sintomas dilacerantes. Odores fétidos invadem agora o meu olfato. Ao mesmo tempo, dor aguda, violenta, enlouquecedora, ataca meu corpo inteiro, principalmente meu cérebro, a começar pelo aparelho auditivo. Levo a mão ao ouvido direito. O sangue corre e mancha meus braços, a roupa, o sapato. Eu nada enxergo. Tenho consciência disso. Meu suicídio foi causado pela revolta por me encontrar cego. Castigo que considerei superior às minhas forças. Sinto-me, sim, ainda cego. E para me tornar ainda mais desorientado, estou também ferido. Apenas ferido e não morto. Porque a vida continua em mim como antes do suicídio. As sensações eram reais no pesadelo de Camilo. Tão verdadeiras que ele contemplava a si mesmo, preso a um leito de hospital, ou até mesmo em sua casa. Porém, era impossível reconhecer o local, pois Camilo não via nada. Ana! Onde você está, minha esposa? Ana! Ana! Meus filhos! Onde estão meus filhos? Doutor, ajude-me. Enfermeira! Ninguém trabalha nesse maldito hospital! Serviçais! Apareçam, bando de inúteis! Abram as janelas, vagabundos! Ar! Eu preciso de ar puro! Acendam a lareira! Tragam-me cobertores! Estou congelando! Água! Comida! Não estão vendo a minha situação? Não suporto mais tanta fome, tanta sede! No entanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava, Camilo foi envolvido por vibrações aterrorizantes. Reunindo todas as forças, ainda tentou afastar-se, tateando nas trevas. Não consigo escapar. Estou preso. Poderosas raízes me aprisionam nesse inferno. Lugar úmido e gelado. Aliás, como fugir se estou ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, com a roupa manchada de sangue. E cego. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Como apresentar-me em público em estado tão repugnante? Que cheiro é esse? De onde vem? Provavelmente do ferimento aberto. Mas por que não o tratam? Será possível uma simples ferida provocar tanta podridão? Preciso encontrar a porta. Tenho que sair desse quarto. Não! Camilo tropeçou em algo e, curvando-se para examinar o que era, descobriu que estava em meio a um monte de escombros, nada menos que destroços misturados à terra de uma cova recentemente fechada. Não pode ser. Estou num cemitério. Túmulos
Milhares deles. Por que me encontro aqui? Não me lembro de como cheguei. E o que vim fazer aqui no cemitério sozinho, ferido, cansado? É lógico que tentei o suicídio, mas... Camilo mal concluiu suas ingênuas perguntas à consciência e viu a si próprio, como se estivesse à frente de um espelho, estirado num caixão. O corpo decomposto, morto dentro de uma sepultura. Uma misteriosa voz interior, então, esclareceu sua confusa memória. Não quiseste o suicídio? Pois agora o tens. Mas como pode ser se eu não morri? Sinto-me vivo. Por que então estou só, perdido na morada dos mortos? Não aguento mais. Estou perdendo a razão. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Eu quero morrer! Suicídio após o suicídio, Camilo queria fugir da própria presença. Para isso, recordou mentalmente a cena brutal do tiro no ouvido, como se por uma segunda vez buscasse na morte o esquecimento. Mas de nada adiantou, pois a imagem de seu corpo em decomposição, as vozes obsessoras, o odor fétido, tudo o fazia viver intensamente a cruel realidade. Pessoal, eu quis trazer um pequeno trecho impressionante e imaginem isso por 10 anos. Imaginem isso com outros suicidas ao seu lado e quando você tiver um pouco de descanso da sua consciência te apresentando isso, você consegue ver exatamente o que aconteceu com o outro e o que a consciência do outro está trazendo para ele. Camilo comenta no livro que ele via pessoas se afogando, pessoas se enforcando, pessoas revivendo o momento do seu suicídio. Então, não só ele vivenciava o seu momento em constante reprodução, mas ele vivenciava o terror alheio. Então, assim, ele comenta no começo do trecho que eu passei para vocês, que além, ele se suicidou porque ele não iria aguentar a prova da cegueira, né? Por ser um escritor, isso era muito complexo para ele saber lidar com isso com 65 anos de idade. E ele comenta que, além da cegueira, que continuava existindo nele, desencarnado, né, mas ele ainda se falava vivo, né, e apesar de ver o seu corpo em decomposição, ele, além de cego, agora ele tinha a ferida do ato suicida, que foi um tiro na orelha direita dele. Então, eu acho que a gente consegue perceber de forma clara que o ato suicida, primeiro, né, e agora, trazendo para vocês que ler o livro Memórias de Suicida, ouvir a radionovela, apesar de impressionar, esclarece de uma forma muito grande e auxilia a gente, inclusive, a afastar bastante essa ideia do suicídio do nosso coração. Então, faz sentido, e o próprio Camilo fala no livro, né? O foco aqui não é literatura, o foco aqui é esclarecimento. Meu papel aqui é que os encarnados conheçam este processo não tendo que passar por ele. Então, o intuito foi mostrar esse pequeno trecho e colocar mais uma pergunta na nossa cabeça, além das perguntas que a Caté nos apresentou. O suicídio é uma saída? Antes da gente responder essa pergunta, eu acho que a gente vai ter
outras reflexões, e agora o Renato e o Marcel vão falar um pouquinho mais para a gente sobre como que a gente pode responder essa pergunta no final. Douglas, antes deles falarem, eu só vou também fazer um comentário de amarração. Então, no primeiro momento da reunião, a gente colocou como a nossa visão sobre a vida é limitada, e com essa visão limitada, muitas pessoas partem para uma perspectiva materialista, e o Camilo era uma delas, essa história que o Douglas contou. Ele acreditava realmente que ele teria capacidade de abreviar a sua existência, que ele ia conseguir pôr o ponto final ali e acabar com as suas dores. Mas tanto a história dele como outras, né, narradas num outro livro da doutrina, por exemplo, Céu e Inferno, só para vocês não acharem que esse é um caso isolado, né? Muitas histórias nos narram realmente que são essas as consequências muito duras do suicídio. Inclusive, acho que isso tudo nos comove muito, né, Douglas? Até para nos mantermos em prece por todos esses irmãos que, porventura, estejam vivendo isso nesse momento. Mas o nosso papel aqui também é partir para uma outra perspectiva. Uma perspectiva que nos dê esperança e a coragem, então, porque a vida é dura. Ninguém aqui está dizendo que a vida não vai ter os seus obstáculos. Mas, então, onde eu vou angariar forças? Onde eu vou recolher forças e energia para abraçar a vida e falar, eu vou fazer isso dar certo, eu vou até o fim. Eu vou encontrar o meu valor, a minha força, a minha capacidade. E isso vai ter tudo a ver com a fé, na verdade, né? Porque para nós encontrarmos a nossa força, nós vamos precisar nos agarrar em uma coisa maior. E é para isso que eu convido o Renato e o Marcel, que vão nos ajudar nesse momento de virar a página. Obrigado, Catê. Bom, então a gente viu com a história, né? Acho que um pedacinho da história do Camilo Castelo Branco, que realmente é muito impressionante, né? Como o Douglas falou. E esse livro da Ivone, eu acho que ele é bem importante, né? Ele é um livro assim, ó. Acho que ele deve ter umas 600 páginas. Ele é bem grande, bem denso. O Douglas está mostrando ali na tela dele. Mas eu acho que é bem interessante da gente entrar em contato e conhecer, né? Aprofundar mais sobre esse tema. E nesse momento, a gente então vai ver um novo ponto de vista. Imagina se a gente pudesse pegar um óculos espiritual, um óculos com uma visão diferente e olhar para aquela linha do tempo, né, do berço ao túmulo que a Caterine trouxe lá no início da nossa reunião, daquele bebezinho e aquele túmulo. Vamos tentar enxergar todo esse cenário de uma maneira diferente. Então é isso que a gente vai convidar vocês agora para a gente poder enxergar isso. Então a Caterine falou, vou passar piscando de novo, peraí. Vou compartilhar de novo. A Caterine comentou que para muitas pessoas, né, a vida ela pode ser essa jornada do berço ao túmulo, né? Às vezes a gente pode até se dizer espírita, mas às vezes a gente vive como se a gente acreditasse nisso, que a gente é um corpo somente, né? Mas se a gente pudesse, nesse momento, colocar um novo óculos, um óculos espiritual para ter um novo ponto de vista, se a gente pudesse tirar um pouco o zoom dessa visão que a gente está tendo aqui, como que a gente enxergaria a nossa existência? Imagina aí os seus problemas, sei lá, os problemas da sua escola, os problemas com seus amigos, os problemas com a sua universidade, os dilemas que você vive na sua vida, os problemas na sua casa, com a família. Hoje eles são gigantescos, como se fossem grandes montanhas, porque a gente está vendo a vida aqui, simplesmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas se a gente pudesse fazer esse movimento aqui, de que tamanho ficou os nossos problemas? Talvez um pouco menores, né? Então a nossa vida virou um pontinho no meio desse imenso universo, né? E se a gente retomar um pouquinho aquelas perguntas que a Caterine fez no início, vocês lembram qual foram aquelas perguntas que a Caterine fez? Perguntas muito interessantes que ela fez para a gente lá no início, sobre o que somos. Se a gente olha a vida de um ponto de vista agora espiritual e a gente pensa o que nós somos.
qual seria a resposta, partindo aí de um ponto de vista espiritual? Mas aí eu não queria responder sozinho, eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente responder essa pergunta. Não só essa pergunta, mas outras duas também. Olhando para essa linha do tempo e a sua vida ali um pontinho, o que você é? O que nós somos? Queria ouvir vocês. Vocês podem ativar o microfone e podem falar. Acho que não tem problema. Quem vai ter coragem de ativar o microfone? O pessoal está falando no chat aí, então. Eu tenho a coragem de ativar o microfone. Eu acho que nós, assim, né, no entendimento que nós já temos aí da doutrina, fica claro que nós somos seres espirituais, vivendo existências aqui na Terra, né, onde nós devemos nos aprimorar para que possamos evoluir. E tem muito claro essa frase, né, do átomo ao arcanjo. Quando você colocou esse pontinho minúsculo aí, a gente tem essa certeza que somos pequenos, sim, mas nós vamos nos tornar grandes. Né? Se Jesus nos falou que somos deuses, que a gente tenha esse discernimento e essa afirmativa muito forte em nossas mentes. Que nós temos o poder dentro de nós de enfrentar as dificuldades, assim como esse Camilo teve aí, né? Assim como a pessoa colocou, esqueci o nome dela, acho que foi a Catarine, né? Colocou dificuldades, problemas teremos, mas que nós tenhamos a certeza que estamos sendo amparados e amparamos as pessoas também. Eu acho que esse é o grande sentido da vida. Vivemos num coletivo e a experiência que ele teve foi dele, é única. Cada ser vai ter a sua. Mas eu acho que o caminho é a evolução. Então, somos espíritos eternos. E o nosso caminho é esse, a evolução. Legal, Nelson. Então, você trouxe um ponto interessante, o pessoal falou no chat, né? Deixa eu ver aqui. A Ana Beatriz já falou logo de cara que nós somos espíritos. Não é o Vanderlei, a Carla, ela falou que somos seres espirituais vivendo na matéria, né? Para novas oportunidades. Mimique123 falou que nós somos espíritos encarnados. Felipe Medeiros, imortais eternos. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Alice, somos espíritos eternos, vivendo em uma vida material que vai acabar. O Mimique é o Michel. Legal. Então a gente está vendo aqui que nós não somos esse corpo de carne. Embora a gente habite esse corpo hoje, Kardec fala que é como se ele fosse uma roupa que a gente coloca no início do dia e depois tira, né? No final do dia, a roupa. É como se esse corpo fosse uma veste que o nosso espírito ele se coloca no início de sua existência e ao final ele retira essa veste, como se fosse um casaco simplesmente. Obviamente muito mais complexo que um casaco, mas é uma veste. Então nós não somos esse corpo, nós somos um espírito, né? Mas vamos continuar e daqui a pouco a gente vai refletir o que isso muda na nossa vida, saber que nós somos um espírito. Então, respondemos aí a primeira pergunta, né? Nós somos espíritos. A segunda pergunta é a seguinte. Então, e nós sabemos que somos espíritos. Olha lá, tem uma ilustração do espírito. Agora, de onde nós viemos? Então, olhando essa linha do tempo, vocês acham que a nossa vida começou agora? Ou nessa existência atual? Respondendo essa pergunta de um ponto de vista espiritual, de onde nós viemos? Qual seria a resposta para essa pergunta de um ponto de vista espiritual? Agora eu queria ouvir o pessoal mais jovem responder. Então, eu sei que tem aí, alguns estão com a câmera desligada, mas queria ouvir vocês agora, de onde nós viemos? Não precisa se preocupar de resposta certa, a gente quer ouvir, pensar todo mundo junto, tá bom?
Estamos curiosos para ouvir a voz de vocês. Tem um monte de fotinho aqui. De um mundo espiritual? Oi, Pedro. Só um instante, Carla. Só respondendo Pedro, acho que ele falou do mundo espiritual, né? É, de um mundo espiritual, de uma colônia espiritual. Interessante, Pedro. E você consegue enxergar esse mundo espiritual? Mais ou menos. Eu penso nele que nem foi mostrado naquele filme Nosso Lar. Interessante. Se a gente for pensar, como o Pedro falou, nesse mundo espiritual, né? Embora a gente não consiga enxergá-lo, onde é que está o mundo espiritual? Não sei. Onde é que ele está? Ele é meio que invisível pra gente. A gente não consegue ver porque a gente não reencarnou ou é espírito ainda. A gente tá no corpo material. Exatamente, Elise. Esse mundo espiritual, ele está em toda parte. Ele está aqui, inclusive, agora. Só que nós estamos encarnados, a gente não consegue perceber esse mundo material, esse mundo espiritual. É como se fosse o ar. O ar está em todo lugar, não é? O ar que a gente respira. Mas a gente não consegue enxergar o ar, embora ele esteja em todo lugar, né? Pelo menos no lugar que tem ar. Então, esse mundo espiritual também é como se fosse esse ar que a gente não enxerga ali, ainda é invisível, né? Então, nós viemos desse mundo espiritual e detalhe, nós vivemos, essa é a nossa primeira existência? Ou nós vivemos mais vidas antes? O que o Espiritismo nos diz sobre isso? Nós já reencarnamos milhares e milhares de anos que falam. Que nós já reencarnamos centenas de milhares de vezes. Então, hoje eu sou Renato, eu já posso ter sido João, já posso ter sido Maria, e já posso ter sido José, e já posso ter sido um matemático, um pedreiro, todas as coisas possíveis e inimagináveis, a gente já pode ter experienciado em outras existências. Então, quando a gente olha aquela linha do tempo, é como se a gente pudesse imaginar vários pontinhos ali atrás. Carla, você quer falar? Pode comentar para a gente. Nem eu precisa. Queria tirar um pouco dele. Não precisa mais, nossos jovens falaram muita coisa. Você que é do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro. Legal. Seja muito bem-vindo. Estou feliz aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Gente, obrigado por comentar. Acho que, como o Monique falou, não tem resposta certa. Então, a gente está dialogando, né, e refletindo juntos. E aí, vamos voltar naquela linha do tempo. E aí a gente vai ver que, então, antes dessa nossa vida aqui, antes dessa bolinha que a gente está enxergando, podem ter várias outras existências. Que hoje nós esquecemos, obviamente, porque a gente está no corpo de novo, mas em espírito, e principalmente quando a gente dorme, a gente lembra que nós somos espíritos, lembra das nossas vidas passadas, né? Então, toda noite é como se a gente voltasse para esse mundo espiritual, né? E lembrasse verdadeiramente quem nós somos. Quando a gente acorda, às vezes a gente esquece, e a gente acha que a gente é só um corpo que come, que sente fome, que sente sono, que sente cansaço, que fica doente, mas nós somos muito mais que esse corpo aqui. Vocês estão vendo, gente? Tem algo curioso aqui que eu não comentei ainda, né? Do lado de cada palavrinha tem um livrinho. Daqui a pouco o Marcelo vai ajudar isso aqui, né, para a gente entender o que são esses livrinhos aqui. Mas vamos terminar as 3 perguntas, aí a gente vai entender o que são esses livrinhos. Aí a última pergunta, olhando desse ponto de vista espiritual, para onde nós vamos? Qual que é o nosso destino? Será que tem um objetivo com tudo isso aqui? O que vocês acham? Aí, agora, de um ponto de vista espiritual, porque o materialista, ele acha que a gente vai para debaixo da terra, ou que a gente vai ser queimado, as nossas cinzas, enfim, a gente vai virar pó. Mas, de um ponto de vista espiritual, o que nós
aquilo que nós somos, para onde vai? Né? Então, qual é o nosso destino aí? Queria ouvir vocês também de novo agora. Perguntas provocativas e filosóficas hoje. Você pode ouvir novas vozes, se alguém quiser comentar. Bom, pelo que eu acredito, a gente vai retornar para o plano espiritual. E lá iremos ter meio que uma média da nossa evolução, que a gente vai entender no que a gente vai ter que melhorar. Interessante. Seu nome é? Desculpa, você pode falar o seu nome? Victoria. Victoria. Então você comentou que a gente vai voltar para o mundo espiritual, né? Saímos desse mundo espiritual e vamos voltar para o mundo espiritual novamente. E nós vamos encarnar em outros corpos? O que você acha, Victoria? Bom, eu acho que sim. Se for preciso, a gente vai ter a reencarnação para que possamos evoluir cada vez mais e o nosso espírito progredir. Interessante. Muito bem, Victoria. E a gente... É uma pergunta aberta também, pode ser a Victoria e qualquer outra pessoa. A gente vai reencarnar até que ponto? Isso é infinito? A nossa existência vai ter um fim? A gente vai acabar? Qual o nosso destino final? O que vocês acham? Então, eu entendo que não existe um destino final, mas tem meio que um objetivo, né? Assim, do ponto de vista de evolução e tudo mais. Aí, o objetivo seria esse, né? Que eu não tenho os termos corretos aqui, mas seria esse objetivo, né? Mas com essa visão de ficar progredindo sempre, né? Não tem um lugar que você para e acabou. Interessante, Murilo. Então, você falou, você acha que não tem um fim exatamente, mas tem um objetivo por trás de tudo isso, né? Isso. Então, realmente, né? A gente tem um destino. Se a gente for pensar, quando a gente lê a doutrina espírita, fala que a gente vai chegar, a gente vai reencarnar e viver várias vidas até atingir a perfeição. E essa perfeição é quando nós atingiremos a felicidade, né? Mas o que tem de bom ser perfeito, né? É atingir essa verdadeira felicidade, que aqui na Terra a gente não entende ainda, né? Cara, você quer falar alguma coisa? Eu entendi que o Murilo, ele não quis usar a palavra destino, porque destino fecha muito numa programação, né? Você está programado, está fechado ali. Ele quis falar em destinação, objetivo, não é isso, Murilo? Sim, isso mesmo. Fechou com o meu raciocínio, é isso aí também. Legal, gente. Então, nós vimos aqui, então, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E uma coisa que a gente até esqueceu de falar, né? Nós somos criados por Deus, né? Foi Deus que é a causa primeira de tudo, né? Eu vou pedir a ajuda do Marcel, porque a gente vai clicar em cada um daqueles livrinhos lá, e aí, como título de curiosidade, de estímulo para que a gente estude e leia, onde a gente pode encontrar respostas para essas perguntas nos livros espíritas. Então, eu vou clicar ali e a gente vai ver algumas perguntas e algumas coisas interessantes da doutrina espírita. Não vai dar tempo da gente ler, mas é só para vocês verem que essas respostas existem nos livros. E aí vocês podem buscar quando vocês quiserem. Então, vou mostrar aqui, não sei se a Caterina ia comentar alguma coisa. Valteno. Renato, estou acostumado, desculpa. Só um comentário. Eu ia falar que outro dia eu perguntei para sou professora, né? Perguntei para os meus alunos qual que era o propósito da vida. Por que eles estavam vivos? Aí uma menina falou, nossa, Pro, fiquei triste com essa pergunta. Aí eu, meu Deus, eu não quero que você fique triste, né? Mas é porque dentro dela, eu não sei se ela tinha uma resposta como a gente está trazendo hoje. A vida tem um motivo, você está aqui com um propósito. Talvez o materialismo não dê essa resposta para a gente, mas o espiritismo dá. E a gente vai entender por que é que a gente está aqui, depois de ver todas essas perguntas, né? Catê, muitos aqui estão na mocidade, na evangelização, desde pequenos, né? Essa resposta já está na ponta da língua. Eu vim do mundo espiritual, eu sou um espírito, né? Mas aí a gente... Se você vê esse caso da sua aluna, para a gente tá na ponta da língua, tá fresco na memória, a gente sabe tudo isso, né?
Mas para muitas pessoas não saber isso é o grande motivo do sofrimento delas, né? Como é importante, como é valoroso a gente ter tido a oportunidade de conhecer essa vida. Legal, gente. Então, para cada pergunta aqui, o Marcel vai mostrar rapidinho para a gente, por causa do tempo, onde a gente pode procurar isso nas obras espíritas. Então, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? Depois a gente vai mandar esse material. Então, o que somos? Vou clicar aqui. Aí o Espiritismo explica o que somos. Pode comentar, Marcel. Então, a grande parte, se não a totalidade desses questionamentos, nós conseguimos ter no Livro dos Espíritos. Então, no caso do o que somos, aqui nós trouxemos duas perguntas mais específicas para isso, que seria a 23, que é o espírito, e a 76 do livro, que definição se pode dar aos espíritos, que aqui abrange especificamente desse questionamento que nós demos do que somos. Porém, também tem outras perguntas que são bem interessantes de se ler, que a gente propõe a vocês a irem atrás, que seria a 23A e a 82 do livro, que tratam especificamente da natureza do espírito, tá bom? Então, da onde o espírito vem, qual que é a forma, tá bom? Da próxima pergunta, que seria de onde viemos, também conseguimos encontrar no Livro dos Espíritos, de Kardec, na questão 78, que é onde os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade, que também explica um pouquinho da onde que vem e o que acontece, se existe um fim ou não. E a 77, se os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus. Também explica um pouco de onde nós viemos. Também, a título de curiosidade, nas perguntas 114 e 115, que também explica um pouco da questão da progressão dos espíritos. Seria mais de onde viemos e até onde podemos chegar. E para a última pergunta, que é o ponto final do questionamento, para onde vamos? Onde que no Livro dos Espíritos tem a pergunta 132, que é qual o objetivo das encarnações dos espíritos, como foi muito bem falado aí por uma das pessoas, dos jovens, que fala o porquê das encarnações e qual seria o nosso objetivo de existência, né? A fim de por que nós temos que passar por tudo que nós passamos. E acho que das 3 perguntas é só. Obrigado, Marcelo. Então, acho que obviamente, todos os livros espíritas vão ajudar a gente a responder essas perguntas, né? Mas a gente quis mostrar aqui diretamente onde vocês poderiam achar as respostas. Vou passar a palavra para a Caterina para a gente poder passar para o próximo momento. Obrigada, Renata. Bom, então, a gente mudou bastante o nosso pensamento. Primeiro, a gente estava falando da vida, que era só corpo. Aí a gente viu o Camilo, que descobriu que ele era um espírito. E a gente viu, nesse momento, várias ideias que o Espiritismo traz que ajudam a gente a entender a vida e por que a vida vale a pena. Talvez a gente ainda, embora saiba que nós somos espíritos, a gente precisa começar a sentir mais que nós somos esses espíritos na prática. Porque assim, gostar da vida, quando está tudo bem, as coisas que a gente quer estão acontecendo, talvez seja mais fácil. Mas tem momentos em que, mesmo a gente sabendo dessas coisas, a dor pode bater na nossa porta e fazer a gente pensar que a gente está sofrendo, que não tem solução, que não tem saída. E às vezes, mesmo sabendo das ideias, né, do espiritismo,
não é fácil. Não é fácil sentir isso no coração. Então, eu queria passar a palavra para a Bruna. Ela vai nos ajudar como o Espiritismo vai nos ajudar a lidar com essa questão da dor, que faz a gente se perguntar o porquê da vida, por que continuar, se está sofrendo, se eu estou sentindo essas dores, né? Bruna, como é que o Espiritismo nos ajuda a ver esse tema da dor? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tema da dor, né? Mas antes eu queria perguntar para vocês, porque assim, a gente costuma sentir a dor, né? A gente se sente desanimado, triste, mas refletir e pensar sobre por que a dor existe é uma coisa que raramente a gente faz. Então, eu vou começar perguntando da dor física. Por que será que existe a dor física? De quando, sei lá, eu coloco a mão no fogo, eu sinto dor. Se eu coloco a mão em algo pontiagudo, eu tenho dor também. Para que essa dor existe? Quem vai poder me ajudar? Será que ninguém nunca pensou sobre isso? Por que a gente não coloca a mão no fogo e não sente dor, né? Por que a gente não vive uma vida sem nenhuma dor? Talvez seja um tema muito biológico. Tem várias pessoas aqui no chat poderiam contribuir. Estou vendo Júlia Reis, Júlio Magno, Bruno. Nossos jovens estão aqui, né, conosco, né? Gente, não sei, é o pessoal. Então, a gente pode pensar na dor como reflexo, isso que vocês falaram, põe o dedo em algo pontiagudo, reflexo, chamando a atenção da gente, tem alguma coisa aí que está diferente, né? Mas a gente também pode pensar na dor como um machucado físico, ou como um resultado de um desalinhamento orgânico. Quando a gente está desalinhada, mais frágil na nossa imunidade, a gente está mais propenso a pegar gripes, a pegar qualquer doença, né? Então, essa nossa fragilidade, esse nosso desalinhamento, porque a gente pode não ter se protegido bem do frio, a gente pode não ter se alimentado bem, a gente pode ter feito não ter feito exercício físico legal. A gente, por vários motivos físicos, orgânicos, desalinhados com o que deveria ser estabelecido, né, como saudável, a gente se desalinha, se desestrutura, se desequilibra, vem a doença física. E a gente pode levar a dor emocional. Essa é outra. A gente já vai falar. Vamos embora. Então, primeiro a física. A gente trouxe um pouco, eu sei que vocês talvez nunca tenham pensado nisso, né? O pessoal está falando, né? Acredito que seja para a gente proteger mais o corpo. Bota o slide, acho que é o Renato que está passando, né? Pode colocar o slide da dor. Eu não nego as minhas origens, né? Eu gosto de corpo humano, de biologia. E daí a gente tem aí, a dor serve para avisar. Imagina que se a gente pegar uma panela quente, ela avisa. A dor é sinal de alerta. Porque senão a gente ia pegar a panela quente e ia continuar com ela na mão. Ia machucar, ia formar bolha. Se a gente pegasse algo pontiagudo, a gente nem ia perceber. Então, o que acontece? A dor é um aviso, é um alerta. A dor tem a sua função. Ninguém gosta de sentir dor. Mas ela é super importante para que a gente não se machuque. Agora vocês entenderam? A Alice aí que estava falando, vixe, não sei, será que agora ela percebeu que tem um motivo? E também a gente tem que olhar de cima para essa dor emocional. Agora a Alice falou que entendeu. A dor do coração, sabe? Quando a gente sente, às vezes, um aperto no peito por algo que aconteceu, ela também tem o seu motivo. A doutrina espírita, ela nos auxilia, por quê? Porque se eu penso que eu nasci agora e logo eu vou morrer, a dor não faz muito sentido. Mas se eu penso que eu tenho várias vidas e que eu estou aprendendo com a dor é ferramenta, eu vejo um sentido, então. Pode passar. Então, a questão das várias vidas nos ajuda a ver a dor diferente. Eu vou explicar um pouquinho como.
Pode passar. Então, só a gente sabendo que vive várias vidas, para saber que a dor ela tem o intuito de nos auxiliar. Imaginem que numa outra vida eu posso ter feito algo de muito mal para alguém. Eu posso ter matado alguém, posso ter traído alguém. E daí nessa vida, eu tenho que aprender a não fazer isso. E a gente aprende, às vezes, sentindo essa dor em nós. Então, se eu machuquei alguém, eu posso ser machucado nessa encarnação. Então, ela tem esse sentido de fazer com que a gente sinta algo e pense, eu não quero aquilo pro próximo. Quando eu era mais nova, às vezes vocês, acho que vocês têm, não sei que idade que vocês têm, 11, 14 anos, mas quando eu era mais nova, tinha muito bullying já, lá na minha escola. E eu sofria, porque me chamavam de gordinha, de não sei o quê. Só que a questão é, eu fiquei triste, mas eu pensei assim, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Ninguém merece ser julgado por como tem pela aparência física, né? As pessoas têm as suas qualidades. Então, a dor, ela pode, lógico, fazer a gente se entristecer e paralisar, mas ela pode fazer a gente olhar para uma situação e falar assim, eu não quero que o outro sinta isso. Eu vou ser melhor do que isso. Então, ela tem esse sentido. Pode passar, Rê. Que eu vou ler outros slides. Mas, então, para simbolizar essa questão da dor, de ferramenta, de superação, eu trouxe essa história da Mary Jane McLeod Bethune. Nem sei se é assim que fala. Acho que eu falei errado. A Mary Jane, então, ela nasceu numa época, no pós-escravidão, lá nos Estados Unidos. Ela era a 10ª filha de 16 filhos. E vocês acham que ela sofreu ou vocês acham que a vida dela foi fácil? A vida dela não foi fácil, gente. Quando ela era bem novinha, ela era negra e a mãe dela era lavadeira. Então, ela ia na casa dos patrões para pegar roupa para lavar. E daí ela foi junto com a mãe numa casa e ela viu um livro lindo numa estante. Eu também convite para... Acho que abriu o áudio do Michel. Michel, seu áudio tá ligado. Ela viu numa estante um livro lindo e ela pegou o livro e folheou. E daí a filha da patroa chegou e falou assim para ela, olha, esse livro é meu e você nem sabe ler, você é negra. Você não sabe ler, para que você vai usar esse livro? A Mary Jane sofreu. Mas, logo, ela teve a oportunidade de estudar numa escola onde era só para negros. Ela era a única filha dos 16 que pôde estudar. E ela não queria que ninguém fosse analfabeto, queria que todo mundo pudesse aprender. O que ela fez? Ela montou uma escola num lixão. Tinha duas caixotes num lixão e ela ensinava os filhos dos ex-escravos. Ou seja, a dor para ela poderia ter ficado triste, poderia ter ficado assim, devastada. Mas ela falou assim, eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Então ela foi lá e montou uma escola. E um dia, quando ela estava com uma dor muito grande na barriga, ela tinha apendicite, ela tinha que ser... Olha a escola da Mary Jane. Todas essas crianças. Depois a escola do lixão dela virou uma escola bem grande, uma escola era referência. Nem falei, né? Mas bem bonitinha essa foto. E um dia ela sentiu essa dor grande na barriga, era apendicite, e naquela época os negros não tinham direito a cuidado médico, ela não poderia ser operada. Daí ela olhou assim para cima, porque, gente, ela acreditava muito em Deus. Ela olhou para cima e falou assim, Deus, você pode estar de brincadeira comigo. Porque ela sabia que se ela saísse dali curada, ela ia formar até um hospital. Porque ninguém ia passar pelo que ela passou. E daí, ela foi curada, porque Deus é muito bom. E ela criou um hospital só para atendimento de negros. Às vezes a gente olha para a dor e fala, nossa, a dor, eu estou muito triste, estou devastado. Mas Deus dá dor para os filhos que podem fazer algo com ela. Então, se vocês têm a dor na vida de vocês, e todo mundo tem a sua dor, tá? Ninguém foge da dor, é porque Deus acredita que a gente possa fazer algo com isso. E a Mary Jane, então, fez uma escola só para negros e um hospital só para negros, para que ninguém passasse por aquilo. E daí eu trouxe um pouquinho de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a aflição. E ele fala assim lá, bem-aventurados os aflitos. Pode traduzir-se, então, assim. Como assim? Feliz aquele que sofre.
Gente, é muito difícil entender isso no Evangelho, porque como é feliz alguém que sente dor? E ele fala então assim, ó, pode se traduzir assim: bem-aventurados, felizes, os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Ou seja, a Mary Jane, ela sentiu muita dor, mas ela era feliz, sabe por quê? Porque ela pôde fazer algo de muito grande com a dor dela. Ela provou que ela tinha fé, que ela tinha firmeza, que ela perseverava e que ela acreditava que Deus estava com ela. Então a dor vai chegar nas nossas vidas. Vai ter momentos em que a gente vai se sentir muito triste. Mas a gente tem que pensar assim: eu não estou sozinho. Eu posso fazer algo com isso. Eu sou forte. E eu vou provar a minha firmeza. Então eu sou feliz por isso. Porque a vida nos dá essa oportunidade de sermos mais fortes. A gente precisa entender o propósito da nossa dor. Então, assim, foi um resumão, né? Porque cada momento tem um apertadinho de minutinhos. E espero que tenha ajudado. A gente vai ter uma interação lá no final, mas se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Não sei se todo mundo entendeu o porquê da dor. Sempre que vocês pegarem uma panela quente, vocês vão lembrar de mim. Bom, pessoal, então pegando o gancho da Bruna, se você puder compartilhar, por favor, Renato. Puxando esse gancho que algumas das coisas que a gente passa na vida, a gente não tem controle. Então, muitas das dores, ela vem e a única coisa que a gente pode fazer é sair dela com o tempo, né? Com aquela frase de tudo passa, né? Mas existem algumas causas não aparentes. Você pode compartilhar, Renato, por favor? Só um instante que travou aqui, Rogério. Estou tudo carregando aqui o meu navegador, só um instante. Tranquilo. Bom, então, algumas das causas que a gente tem, elas não são tão aparentes, mas a gente sofre um pouco com isso, mas a gente tem escolha de tomar algumas ações, né? Então, assim que o Renato projetar, eu vou listar algumas. Só pulando, né? A gente vai falar um pouquinho do tratamento do corpo e da alma, tá? Agora, então, nesse momento que eu, o Lucas e a Monique, a gente vai abordar um pouquinho isso, tá bom? Então, se puder passar para o próximo. Então, a gente vai falar dessas causas, né, agora. Então, essas a gente tem mais controle. Então, o tédio, a falta de compreensão do meu papel no mundo, que foi o que a Katê abordou lá, né, por que eu estou aqui, o que eu vou fazer, tem sentido? Então, a gente já viu que tem sentido. A gente consegue ter esse entendimento. Então, a culpa, que muitas vezes trava a gente fica estagnado. Desculpa, deu uma... Desculpa. O não entendimento da dor, que foi o que a Bruna falou, são coisas que também travam. E a falta de fé em Deus. E a incerteza de que as coisas vão passar, né? Então, são itens que a gente acaba tendo, mas que a gente pode tratar, a gente pode trabalhar. O tédio a gente pode fazer alguma coisa, a culpa que está travando, a gente pode entender que todo mundo erra, né? Se você puder passar, Renato. Posso te complementar aqui, Rogério? Claro. Então, da questão da dor, né? A gente viu que tem gente que pode buscar desejar desistir da vida porque está sofrendo muito, tem sofrimentos grandes, e ela não conseguiu enxergar isso que a gente está trazendo aqui, de que a gente pode, que a dor é importante para a gente evoluir, né? São pessoas que não conseguiram ter esse pensamento. Mas também tem como a gente querer desistir da vida por coisas que você olha para a vida e, nossa, mas parece que está tudo bem, por que essa pessoa está querendo desistir da vida, né? E aí o Rogério falou, toda essa lista de coisas, às vezes a pessoa está com uma culpa muito grande, ou ela está no tédio, né? Estou entediado todos os dias, né? Tudo que ela falou, não compreende talvez o que ela veio fazer no mundo, e aí eu não tenho uma utilidade. E aí o Rogério vai continuar para a gente. Se você puder passar o slide, por favor. Bom, e
a gente tem a responsabilidade, então, disso aqui, dessas causas, como a Monique falou, né? Ah, tá tudo bem, então a gente tem a responsabilidade de trazer para nós e não colocar a culpa em algo e ser o protagonista da nossa vida e seguir, né? Então, um dos pontos que a gente tem que fazer é entender a dor, o que a Bruna comentou, né? A dor vem para a gente entender que tem algo errado, então entender essa dor, entender o aprendizado que essa dor vai trazer para a gente é super importante. A resignação para continuar mesmo com as dificuldades, a gente precisa pensar sempre na mudança do nosso íntimo, na mudança dos nossos hábitos e dos nossos pontos de vista. Às vezes a gente tem preconceitos que bloqueiam a gente de seguir, de evoluir, é entender, né? Então é fazer todo aquele trabalho de se conhecer para saber o que é bom para a gente e o que é ruim. E, por último ponto, é o protagonismo da vida, que é tudo isso que a gente falou, de se sentir bem, de aceitar as situações como vêm e seguir sempre em mudança. Agora a gente vai falar, vai contar uma história fictícia, bem rapidinha. Se você puder passar o slide, Renato. Essa daí é a Margarida, é um personagem que a gente criou e ela tem 16 anos. E ela, como todo jovem, se você puder passar, Renato. Como todo adolescente, como todo jovem, se você puder passar de novo, ela tem os momentos que ela está feliz, que ela está alegre, que ela está animada, está curtindo a vida. Mas também ela tem os momentos que ela se sente triste. Então, ela está super animada, depois ela pode estar bem triste, só que ela tem se sentido um pouco mais triste ultimamente, né? Então, é algo para que ela precisa refletir mais. Se você puder passar mais um. E assim, essa reflexão dela, dos altos e baixos, a gente consegue se identificar com a Margarida? A gente consegue se enxergar? Sim. Legal, Pedro. Então, a nossa vida é assim. Então, a gente tem sempre os altos e os baixos, e ela segue. Então, muitos de nós nos sentimos assim. Mas a gente tem como potencializar os momentos de felicidade. E não quer dizer, nossa, eu quero ser muito feliz. Não, eu quero manter a calma e manter uma linha estável. Só que, ao mesmo tempo, também a gente pode ter atitude que agravam as tristezas, né? Então, tem alguns itens que a gente pode pensar. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Quais hábitos vocês acham que pode ter deixado a Margarida um pouco mais triste? Vocês conseguem pensar algum? Então, o que ela podia estar fazendo na vida dela que podia deixar ela mais triste, né? Exato. Bom, a gente trouxe alguns aqui, que são apenas exemplos. Se você puder ir passando todos, Renato, os 4 exemplos que a gente trouxe. Então, a gente trouxe alguns exemplos de itens que acabam fazendo a gente ficar um pouco pior, ou às vezes a gente está bem e fica mal, que é consumir conteúdos negativos e pesados. Então, assistir jornal, notícia ruim, às vezes pode fazer mal. Às vezes a gente assistir um filme que a gente tem pesadelo. Se eu assistir um filme eu tenho pesadelo, será que isso faz bem? Se eu fico mal depois de assistir um filme, será que isso faz bem? Então, os conteúdos que a gente recebe por telefone, no WhatsApp, será que todos fazem bem para a gente? Além disso, a gente tem os vícios. Os vícios, eles podem ser drogas, álcool, mas tem 2 que a gente não fala muito, que é o celular, que hoje em dia é um problema, e é comida, né? Então, às vezes, a gente tem um vício de comida, a gente acaba se apegando muito. Além disso, a gente também tem vícios que a gente pode não enxergar que é vício, que é falar mal das pessoas. Então, falar mal das pessoas é algo que, com o tempo, se a gente pratica muito, que é algo, não preciso falar que é ruim, né? A gente pode ficando cada vez pior, né? E a gente pode ficar sempre apegado, sempre ter esse único assunto. Além desse, a gente tem também a comparação. A comparação, a Caterina falou algo muito importante, não é só falar mal, é pensar também. E a comparação que a gente coloca aqui não é aquela comparação
de você ter um objetivo. Nossa, aquela pessoa faz aquilo muito bem, eu quero um dia alcançar e ser igual a ela. Isso é totalmente saudável, isso é válido. A gente pode fazer isso com Jesus, tentar evoluir a ponto de ser como ele, pelo menos um pouquinho próximo do que ele fez. O ponto daqui é aquela comparação que diminui a gente. Nossa, aquela pessoa é tão bom e eu sou tão ruim. Então, é esse tipo de comparação que são hábitos que podem deixar a Margarida mais triste, certo? Você pode passar o slide, por favor? Sério? Acho que eles vão falar, depois eu comento então uma história também. E aí vem o ponto, será que alguma vez a gente já fez alguma das ações como as da citada? Tem muitas outras, e a gente já ficou mal? Tem algo que a gente já fez e já ficou? Vocês acham? Alguém quer comentar? Não? Ninguém? Eu posso comentar. Por favor. Eu acho interessante que ultimamente as pessoas estão buscando cada vez mais uma perfeição, né? Uma transparecer como se a vida fosse perfeita, né? A gente vê isso nas redes sociais, e como você falou, a gente pode tentar ser melhor, a gente pode tentar pensar, nossa, um dia eu quero ser como alguém, mas eu não posso pensar, eu tenho que ser igual a essa pessoa, porque olha como ela é bonita, olha como ela é boa esteticamente. Mas quando a gente pensa por dentro, isso é tão vazio, né? E quando a gente pensa em Jesus, eu acho que ele é o melhor, como você disse, é o melhor, a melhor comparação que a gente pode fazer. Então, às vezes, eu sinto isso pela minha roda de amigas, pelo que eu sinto atualmente. Mas essa comparação, acho que é isso, essa comparação com o próximo. Mas a gente esquece que a nossa melhor comparação pode ser Jesus, né? E que a gente tem que ser melhor como ele. Não melhor esteticamente, não melhor de outras formas. Porque a gente veio do jeito que a gente tem que ser e a gente tem que ser melhor por dentro, não por fora, né? Não, por dentro, não por fora. Ju, Achei interessante. eu achei muito legal que você falou que a gente vai falar tudo isso agora numa visão espiritual. Deixa o Rogério concluir aí. Importantíssimo isso que a Júlia falou, que é a influência das redes sociais vendendo status, né, Júlia? Vendendo imagem e não vendendo essência. E essas influências das redes sociais, a gente tem que estar muito antenado, muito ligado, para a gente não se deixar influenciar. Porque é como a Júlia falou, está vendendo ali uma imagem e não uma essência. Está vendendo ali um status e não uma essência. Muito bom, ótimos comentários, obrigado por compartilhar. E, enfim, é isso, a gente tem que tentar aos poucos e diminuindo os hábitos. Não quer dizer que a gente vai parar de uma hora para outra, a gente não consegue dar um passo maior que a perna, né? Então, a gente consegue ir aos poucos entendendo o que faz mal para a gente. Nossa, eu fiquei triste. E aí eu posso ir reduzindo essas ações, certo? Eu vou passar a palavra para a Nick continuar, que ela vai dar uma visão um pouco mais espiritual de tudo isso. Eu só queria comentar um caso também, né? Eu estou em contato com muitos jovens. Eu também queria lançar uma reflexão aí para os meninos, né? Eu acho que as mídias sociais afetam meninos e meninas, mas meninas principalmente. Mas o que eu tenho ouvido de muitos alunos, aí vocês aí que têm 12, 13 anos, não sei se estão na mesma situação. Mas é que às vezes a pessoa se sente bem, por exemplo, jogando, né, por horas, só que aí, de repente, é uma frustração, não consegue passar de fase, dá uma raiva gigante no coração. Já ouvi relatos deles falando que queriam quebrar coisas, não sei, alguém já sentiu isso aqui? Não vontade de quebrar coisa, mas às vezes você não consegue passar de uma fase e aí é bem complicado. Pedro. Então, é assim, né? Dá aquela sensação boa de jogar, mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa raiva depois a gente fica irritado e não consegue parar de pensar naquilo que você tem que resolver. Isso também é um sentimento que vai deixando a gente para baixo. Então, controlar... Aí, meu Deus, que barulho é esse? Deixa eu ver aqui. Vai.
Deixa quieto. Pode continuar, né? Era esse ponto que eu queria falar. Então, eu quero... Mas tem alguma coisa estranha aí, né? Ah, não é esse slide, não. Não vou falar dele, não. Acho que não tá aí. Mas tudo bem, eu uso sem. Tem alguma coisa estranha aí. Parece que tá tudo normal. Mas se tá tudo normal, por que que tem gente que está, né, pessoas que não estão passando por algum sofrimento muito grande, estão nessa rotina, né, tirando, eu acho que é caso da bebida, das drogas, ver vídeos, ver filmes ruins, notícias ruins, parece que isso é muito comum, né, ou consumir muita coisa da internet, e parece que é a vida de muitos jovens hoje. Mas se tá tudo normal, por que que será que isso está levando alguns a uma depressão, a ficar muito tempo no desânimo, a uma vontade de desistir da vida? E aí, uma coisa que a gente brinca com as crianças, mas eu gosto muito, eu vou convidar todo mundo a colocar os óculos espirituais. Que a gente agora vai tentar enxergar as coisas de uma forma como jovens espíritas, né? Será que é só uma internet algo que está passando? Será que é só um vídeo? Será que é só uma coisa que eu estou fazendo, um estilo de vida? Ou tem algo por trás? Aí eu achei muito legal vocês entrarem no tema das redes sociais, porque o que a gente vai falar aqui é uma visão que está no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente não vai ler, mas eu vou trazer a ideia para vocês, que a gente vai pensar na influência dos espíritos na nossa vida. A gente sabe que tem espíritos com a gente o tempo todo, né? E eles influenciam no nosso pensamento, né? E tem espíritos o quê? Tem os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, espíritos da família, né? Que estão com a gente acompanhando. E também tem aqueles que, por alguma razão, não querem o nosso bem, talvez porque a gente tenha vínculos nas vidas passadas, né? Ou aí é um tema assim que é mais difícil, mas a gente fala que é como uma vacina. Dá uma espetadinha, dói, mas é muito importante, porque prepara a nossa mente para enxergar a vida de forma diferente, né? A gente vive num mundo onde predomina o bem ou o mal? Predomina a matéria ou as pessoas já estão mais boas do que ruins? E aí? Predominar é que tem mais. E tem Nosso mais. mundo tem mais o mal ou mais o bem? Eu acho que... não sei. É porque tem muito mal no mundo e muito bem ao mesmo tempo. Verdade. Mas você acha que um mundo que fosse melhor, ele teria violência? Não. Não teria, né? O Michel falou ali mais o mal, né? A gente vê muitas coisas ruins acontecendo. Nós ainda temos muito egoísmo forte na gente, né? Então, no mundo assim, será que os pensamentos que mais tem no mundo, as coisas que mais falam, será que elas estão nos elevando, nos levando para pensamentos bons ou estão conduzindo ao contrário, né? E aí, nesse livro, ele traz para a gente a ideia de que há, no mundo espiritual, zonas em que os espíritos, eles são preparados para receber as pessoas que estão dormindo e vão para esse lugar, né? São, muitas vezes, jovens que estão encarnados, mas que eles estão... Alguns estavam usando drogas, ou outros já estão num pensamento muito baixo e já estão com ligações muito fortes com esses espíritos ruins. Aí essas pessoas, durante o sono, são levadas para esses lugares no mundo espiritual. E lá, elas são preparadas para... essas pessoas, elas têm dons artísticos. Então, podem ser músicos, podem ser cantores, podem ser hoje, por exemplo, influencers, né, youtubers talvez, pessoas que têm dons e que podem ganhar alguma fama. E aí esses espíritos, eles ajudam a pessoa a ganhar visibilidade, às vezes ficar famosa. Mas por que será? E aí os espíritos colocam nesse livro que existe um plano desses espíritos de fazer com que o jovem ele não continue no caminho dele, né? A juventude, essa época que a gente está na vida, é a hora de decisão, muitas vezes. Decisão
em relação, às vezes, a um namoro, decisão a uma amizade, decisão à família, à faculdade, à escola, né? Várias decisões. E se a gente desviar do nosso plano de reencarnação agora, né? Imagina um foguete, ele muda alguns graus para o lado, ele não chega na Lua, né? Então é a hora que os espíritos chegam, é a hora que a gente está com a chama para poder fazer algo de bom no mundo, e aí esses espíritos querem apagar. Então, eles usam, muitas vezes, as pessoas que são famosas, os cantores, para influenciar a gente, né? Então, o que eles têm, né? Eles ajudam a produzir músicas que são, às vezes, ruins, que fazem as pessoas terem pensamentos mais voltados ao suicídio, a tristezas, ou filmes que a gente vê de muita assombração, muito terror. A inspiração, às vezes, vem desses lugares, né? Ou músicas que falam muito do sexo, né? De sensualidade. A gente vê, tem muita música aí. E eu não vou dar exemplos, acho que cada um vai ter em mente o que pode ter no mundo, né? A gente sabe que não está tudo bem na internet. E não é por acaso. Existem esses espíritos influenciando. E se a gente só se alimenta desse conteúdo, será que a gente vai estar com essas companhias também? Que companhias a gente vai estar, né? E aí, esse é uma atenção pra gente. Em casa, se eu estou só consumindo disso, né? Será que eu me conecto com esses espíritos? E se isso acontece, que pode ser o caso da Margarida, ela não consegue descobrir o que ela tem para fazer, o seu compromisso com Deus, como ela pode ser feliz, fica só no tédio e nesses pensamentos, nesses vídeos, ela começa a entrar num desânimo, numa tristeza, não querer levantar da cama, e fica mais pesado porque os espíritos estão juntos. Mas, para a gente não ficar nessa tristeza, a gente quer a ajuda de vocês. E o Lucas vai falar que ajuda que a gente quer de vocês. Oi, pessoal. O que é esse? Pode passar. Legal, pode passar aqui. Acho que é um pouquinho mais para frente. Ficou para trás, na verdade. Ficou para trás? A confusão. Tá um pouquinho pra... Desculpa, Lucas. Eu tô voltando aqui. Acho que é o 42. Desculpa. Pronto. Aí. Esse daqui mesmo. Beleza. Então, se a gente viu, né, que nem sempre aquilo que o mundo tem como normal, que é aquilo que o mundo tem como comum, né? Comum é uma coisa que muita gente faz. Só que se a gente sabe que tem, às vezes, a gente enxerga um pouco mais de mal do que de bem, então a gente fala, o que todo mundo faz talvez não seja o mais legal para eu seguir também, né? Então, muito bom. A gente viu a história da Margarida, a gente falou um pouquinho dessa sintonia, e agora a gente... Oi? Desculpa? Acho que só ligou. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, voltar um pouquinho nessa história dela, e assim, imaginar que a gente é muito amigo dela. Que aquela pessoa que a gente ama muito. Ela vem pedir um conselho pra gente, para mudar essa chavinha, né? Poxa, se esses hábitos que eu tô tendo não são tão legais, quais hábitos agora, a partir de agora, eu posso ter para elevar um pouquinho essa sintonia, elevar um pouquinho essa faixa mental? Vocês conseguem ajudar ela? Vocês podem falar pra gente alguma coisa que vocês acham que ela pode fazer? Vamos lá, pessoal. Ajuda a gente. Tem gente ainda que não falou, hein? Faz para sair dessa zona de pensamentos ruins, né? O que ela pode fazer? Existem cuidados com o corpo, cuidados espirituais. Que hábitos a gente pode colocar aqui? Posso começar, então? Vou pensar aqui, acho que alguém falou alguma coisa. Olha, a prece, muito bom. A prece, gente, vocês já pararam para pensar que a gente não toma banho? A gente não falou lá, eu não lembro quem que falou, mas que é como se fosse, o corpo é como se fosse uma veste que a gente tira no fim da encarnação. O corpo, a gente toma banho, a gente se mantém a higiene física, porque é importante, a gente sabe, né? É para evitar doenças, uma série de coisas. A prece é a mesma coisa. A gente eleva nosso pensamento, a gente mantém a nossa higiene mental, a nossa higiene espiritual. Então, a prece é uma ferramenta poderosíssima. Será que a gente está fazendo as preces que a gente deveria ao longo do nosso dia a dia, ou a gente só faz quando está precisando muito, está desesperado? É importante a gente pensar. Curtir a natureza, olha que legal. O Pedro também estava com uma foto com o cachorrinho, que provavelmente é dele, né?
com certeza, cuidar de um animalzinho, dar carinho para ele, ficar perto, né, da natureza é importantíssimo para a gente se harmonizar. O estudo, gente, colocaram aqui no chat estudo, isso daqui é o que faz a gente entender toda essa cadeia que essa linha de raciocínio que a gente está tendo até agora. Olha que legal, a gente entendendo, né, colocando aquela visão um pouco mais de longe, entendendo que nossos problemas são pequenininhos e tudo mais, a gente consegue mudar a perspectiva, mudar a forma como a gente enxerga, a gente consegue enxergar o porquê que a gente está aqui. Ó, colocaram aqui, participar das evangelizações. Gente, isso aqui é fundamental. A gente frequenta as mocidades, os grupos de evangelização, e quantas vezes, né, a gente vê, ou a gente mesmo desanimado, ou colegas, que começam aí, frequentam e gostam muito da mocidade, gostam de aprender sobre esses conhecimentos espirituais, só que a sementinha às vezes vai ficando, né, a sementinha que a gente tem dentro da gente, e que a gente precisa regar toda semaninha, né, com as preces, com a frequência da mocidade para crescer, formar uma árvore, gerar frutos, a gente deixa ela ser abafada por todos esses maus hábitos que a gente falou até agora, né? Então, a gente precisa começar a perceber isso. E aqui, o que a gente está falando, não é um checklist, né, que a gente vai fazer, né, faz 2 vezes, eu vou na mocidade, eu vou fazer uma prece, eu vou, sei lá, fazer o evangelho no lar, com a minha família para equilibrar o ambiente e agora vai estar tudo certo, né? Eu nunca mais vou ter problema. A gente vai viver altos e baixos, né? Isso não vai deixar de acontecer. Mas, quando a gente coloca constância, a gente frequenta, porque isso é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de hábitos que a gente faz para a nossa vida, não é por agora só. Então, não é só para o momento que a gente está ruim, é uma forma preventiva também, de a gente evitar que essas coisas, esses pensamentos, às vezes, suicidas, esses pensamentos de depressão aconteçam. Ó, o Douglas colocou aqui ajudar o próximo. Trabalho no bem. Gente, às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, mas eu não sou o Divaldo, eu não sou o Chico, eu não sou a irmã Dulce, né? A gente fica pensando em figuras muito longe da gente, né? Não é assim que funciona às vezes? A gente fica pensando, eu sou muito pequenininho ainda. Só que às vezes é no olhar, é no cuidar do animalzinho, é começar de pouquinho. Todo trabalho, ele começa de pouquinho. É conversar, às vezes, com o coordenador da mocidade, ele está precisando de ajuda. E a gente pode ir lá e pedir, poxa, eu não posso ajudar com alguma coisa? Eu quero começar a fazer a prece inicial, eu quero começar a fazer a prece final. A gente tem uma série de formas de começar a elevar a nossa faixa mental, introduzindo bons hábitos na nossa vida, né? Ó, acho que a gente construiu uma coisa bem legal aqui no nosso painel, né? Conversar com a família é importantíssimo também. A gente precisa abrir os sentimentos, pessoal, porque aqui eu falei de alguns cuidados espirituais aí que vocês foram me ajudando, mas a gente também tem os cuidados físicos, né? Cuidar do corpo. Então, eu não vou ficar dormindo pouco nem muito, né? Não é dormir 6 horas e nem dormir 10 horas por dia, né? Se alimentar bem, nem pouco nem muito, exercício físico, cuidado da mente, não é vergonha procurar psicólogo, psiquiatra para quem tem condições, é importantíssimo conversar, se expressar com os pais, com o coordenador da mocidade, com os amigos, falar dos sentimentos é muito, muito, muito legal. Acho que a gente construiu uma coisa bem legal aqui. Ficou sensacional esse mural. Pode falar. Sei que o tempo está estourando, mas eu acho uma coisa muito importante que me acalmou um dia, é que teve um dia que eu não estava me sentindo muito bem. Aí, quando eu fui analisar o que eu fiz, eu falei, meu Deus, não tinha como dar certo. Então, eu fiquei até tarde, vou admitir aqui, fiquei vendo Harry Potter até tarde, para eu conseguir até o último. Aí, você passa a manhã vendo o celular, dormiu mal, não comeu, não bebeu água, não foi ao banheiro, não fez pressa. Quer dizer, aí depois você fala, ai, nossa, não estou me sentindo bem. Então, presta atenção. O que está acontecendo aí? Se a gente cuidar do corpo e do espírito, vai ajudar muita gente a se sentir muito melhor, né? Aí depois eu tomei jeito na vida, gente. Quer dizer que todo mundo tem chance aqui. E é legal, porque a gente falou desse caso da Margarida, né, Catê? Só que é o que você falou. Na verdade, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Porque a gente ainda tem muitos hábitos que fazem parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente, né, dá uma escapadinha. Mas a gente precisa se prevenir dessa sintonia pouco elevada que às vezes a gente coloca no nosso dia a dia
e a gente tem um poder enorme, a gente é protagonista, a gente é o personagem principal para fazer essas mudanças. Só a gente consegue fazer. E esse cultivo de atitudes positivas que a gente constrói, ele é recomendado pelos espíritos para todo mundo, não é para quem só para quem está pensando em suicídio, só para quem está em depressão. Ele é uma coisa para a gente adquirir como hábito para a vida. E aqui a gente, né, poderia listar um monte de coisas e continuar aqui falando infinitamente, mas esse momento é mais para mostrar que quando a gente acha que a gente às vezes está naquele quarto escuro, né, naquele que não tem saída, a gente está fechado e está tudo trevoso, está tudo triste, a gente precisa começar a abrir essas portas, essas janelas para a luz entrar. E essas portas, essas janelas, elas só abrem de dentro para fora. Ninguém pode fazer isso por nós. Por mais que a gente procure, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, ele não vai fazer por nós. Somos nós que fazemos. Então, acho que a gente tem que ter essa sensação de que está na nossa mão. E a gente vai introduzindo essas coisinhas aos pouquinhos, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas é importante. Bom, aqui para a gente refletir, então, só tá no slide aqui, vocês devem estar vendo, a gente trouxe algumas perguntinhas que a gente não vai fazer agora por conta do tempo, para vocês, né, não ficarem muito tempo respondendo, mas é legal a gente refletir internamente, né? Como está o cuidado com o seu corpo? Como que está o cuidado com os seus pensamentos? Pensamentos estão legais? Você tem observado suas emoções? Você tem dado nome para elas? Acho que vale a pena, que nem a Katê falou aqui, tirar um print e pensar com calma depois. Quais são os seus hábitos diários? Estão mais ligados com aqueles hábitos que a gente viu antes, que deixaram a Margarida chateada, ou os hábitos que deixaram ela para cima, mais feliz? Ou que evitaram que ela caísse tão forte? Mudanças de hábitos, aos poucos, mudarmos os sentimentos. Muito, muito legal. Como está a nossa relação com Deus? Se a gente tem crenças firmes que guiam as nossas ações diárias. Olha que importante isso aqui, gente. Se a gente tem crenças firmes e a gente pauta, né, a gente coloca o evangelho como uma fonte para a gente tomar decisão do que eu quero fazer na vida, de quem que eu quero namorar, de quem que eu quero, do que eu quero fazer para a minha vida em questão de emprego, todas as nossas decisões, elas podem ser com base nessas nossas crenças, nessa nossa fé. E aí, gente, acho que a gente... Não sei se a Monique vai falar alguma coisinha ou pode partir para o... Só que eu acho que é a gente guardar isso, né? Resumindo, talvez, que está sempre em busca do estudo, né? De ir na mocidade, para eu conseguir enxergar a vida da maneira correta, né? Senão a gente não consegue aguentar com um pensamento que o mundo oferece. E aí, se os espíritos falam que a gente só é feliz seguindo as leis de Deus, né? Então, essa busca por melhorar é imprescindível. Eu não posso deixar de me buscar melhorar, em conversar com Deus, né, na oração, porque Deus tem eu tenho um papel nessa vida que Deus espera, né? Se eu não estou conversando com Ele, estabelecendo uma relação, eu não consigo descobrir isso. E aí vem o sentimento que eu não sou útil, mas na verdade eu sou útil em todos os ambientes em que eu estou, né? Então, para a gente ter essa disciplina, é difícil, é uma disciplina, mas não há outro caminho para a gente ser feliz. E o quanto a gente pode ajudar também os nossos amigos, as pessoas que, né, a gente tendo esse conhecimento, o quanto que a gente não pode ajudar os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não só, às vezes, para a gente, mas a gente pode expandir isso daqui. E, então, para encerrar, a gente vai tentar amarrar um pouquinho, né? A Katê já foi consolidando o que a gente foi aprendendo, eu vou tentar só fazer uma linha de raciocínio geral agora, né? Então, a gente primeiro viu que a vida lá, a gente fez algumas perguntas com a Katê, né? Poxa, começa no berço, termina no túmulo. Então, a gente viu uma quebra de paradigma, né? Essa quebra do materialismo versus a visão mais espiritual. Aí a gente falou da história do Castelo Camilo Branco, do Camilo Castelo Branco, eu sempre troco o nome. E a gente teve um relato, então, né, de um espírito que cometeu o suicídio, que ele acabou não tendo esse ato de valorizar a vida dele, e ele conta o que ele encontrou lá do outro lado, né? Ele achou que ia acabar com a dor, e na verdade ele só atraiu mais sofrimentos. Depois dessa história a gente falou da visão espiritualizada da vida, a gente entendeu como somos seres espirituais, e estamos aqui só de passagem, né?
E a nossa vida verdadeira é do lado de lá, do lado espiritual. E aqui a gente está como se fosse no intercâmbio, né, gente? Então, a gente não vê um monte de gente, acho que quando está terminando ali a adolescência e tudo mais, eu quero fazer um intercâmbio, quero aprender um novo idioma. Aqui, na Terra, a gente está numa escola, a gente está aqui aprendendo a cada encarnação algumas dessas palavras da linguagem do amor de Deus. Então, nesse intercâmbio de idas e vindas, a gente vai aprendendo muita coisa. E legal, mas aí a gente vê, né? Poxa, nessa grande escola eu tenho muitas provas, né? Eu chego no fim do semestre, eu tenho que fazer algumas. E aí a Bru falou pra gente do sofrimento e da dor, né? Que na verdade são oportunidades pra gente, oportunidades que nos empurram. E às vezes eu ficava questionando, né? Poxa, mas por que precisa da dor, né? E a gente tem o livro dos Espíritos, ele responde pra gente, Deus se utiliza de outras ferramentas, e aí os Espíritos respondem, sim, ele usa todos os dias milhões de ferramentas. Às vezes a dor vai ser uma delas, mas a gente precisa ter essa consciência da importância da dor e do papel dela, porque senão a gente realmente tende a ficar um pouco mais desanimado com as coisas que acontecem. E aí, por fim, né, a gente falou desse papel protagonista que a gente tem na mudança dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né, e das nossas ações, da nossa vibração ali, o contexto geral da nossa vida. E como a gente pode tratar o nosso corpo um pouquinho melhor, nosso espírito também. Bastante coisa, acho que ficou um pouquinho corrido agora no final, espero que tenha dado para entender, mas agora é legal a gente pensar, diante, né, vendo tudo isso, entendendo que somos filhos do Criador do Universo, olha só, a gente é só isso, só filho do Criador do Universo. Olha a nossa importância, né? Que a gente tem a lei de Deus, a lei de amor gravada na nossa consciência. A gente é centelha divina. Aí a gente volta a perguntar, se puder passar o slide. O suicídio, ele parece ser uma opção? Eu acho que a gente poderia substituir essa interrogação aí, né, essa dúvida, por uma exclamação bem grande e colocar um não no meio, né? O suicídio não é uma opção, e o Espiritismo ele demonstra isso com as narrativas dos espíritos que vêm arrependidos contar a história para eles e falar, não faz isso, gente, não é saída. E isso a gente pode expandir, não só para a gente, mas também levar para o mundo. O Espiritismo tem um papel fundamental para contribuir nesse Setembro Amarelo, que agora já estamos em outubro. E por mais que a gente pense que às vezes não tem saída, né, e que a Margarida, da nossa história, ela possa pensar que já fez de tudo, Deus nunca deixaria ela desamparada. E a gente também não. Então, diante de todas essas reflexões, a gente queria saber, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas rapidinho, qual que foi a impressão de vocês, se faz sentido, qual que foi a reflexão que ficou mais forte? Vocês conseguem compartilhar com a gente? Queria pedir especialmente, né, para os jovens que estão aí com a gente, né, como esse tema é um tema bastante profundo, né, e mexe com a gente queria ouvir especialmente vocês agora nesse final, o que vocês gostaram, fez vocês refletirem, né, então acho que seria um pouco isso aí nesses momentos finais para a gente fechar o nosso evento. Se quiserem falar dos seus sentimentos ou se identifica com alguma reflexão, se alguma reflexão ajudou, pode falar. Se não ajudou também, não, confundiu, vamos conversar. Eu não entendi uma coisa que vocês falaram assim, que o suicídio não é uma opção. Mas e as pessoas que cometem o suicídio, elas estão fazendo, elas que escolheram se suicidar. Não foi ninguém com uma arma e falou, você vai pular desse prédio. Perfeito, Pedro. O que acontece? O suicídio aqui, a nossa proposta de falar que o suicídio não é uma opção, é mais no sentido de dizer que a gente não vai encontrar essa solução para o fim das dores, para o fim do nosso sofrimento. Pelo contrário, a gente vai acabar atraindo mais sofrimento para a gente. Então, ele não é uma opção nesse sentido de que, se a gente quer mudar a forma como a gente está se sentindo, esse mundo, essa faixa mental, a gente precisa elevar a nossa vibração e não abaixar mais. O suicídio faz com que a gente
entre numa sintonia que vai piorar as nossas sensações. Deu para entender mais ou menos? Sim. Era só isso mesmo. Legal, Pedro. Obrigado pela participação. Eu gostei muito e eu acho que a minha parte que eu acho que eu mais aprendi mesmo foi da dor, que a gente tem que sentir a dor para conseguir evoluir, porque eu não sabia disso. Que legal, Alice. É importantíssimo mesmo a gente entender as coisas que acontecem com a gente e o papel de tudo que está ao nosso redor, né? Nada é por acaso. Nenhuma folha de árvore cai sem que Deus tenha conhecimento. E a gente está sempre amparado. A gente precisa sempre lembrar que a gente tem o nosso anjo protetor, nosso mentor ali do nosso lado, a gente tem espíritos familiares. A gente está sempre, sempre muito, muito acolhido. Mais algum comentário, pessoal? Senão a gente vai partir para o encerramento. Ano que vem eu quero ver todo mundo presencialmente. É verdade. Queria fazer um comentário em cima do que o Pedro falou, que eu acho que a questão da opção, né? Entendendo que a pessoa está com dor e o suicídio, Pedro, no caso, ele vai causar mais dor, né? Ele vai te trazer mais dificuldades, mais aflições para o seu ser espiritual. E todo evangelizador, né, a evangelização, toda pessoa de bem, ele vai sempre te apoiar a valorizar a sua vida, né? Nós temos que ter esse cuidado e entender, assim como foi falado aqui no estudo, né, a questão filosófica, a gente falou muito que vem a ser a vida, espiritual, elevar nosso pensamento, prece a Deus, mas tem momentos que a gente precisa pedir ajuda, assim como foi falado, falar com a família, que precisamos sim do amparo psicológico, né, psiquiátrico, e eu vejo assim que os jovens hoje, eu vou pegar com a analogia da minha época, que é um pouquinho mais velha e sabe, vai entender o que eu estou falando, quando a Bruna falou em bullying, a gente fazia bullying, mas era dentro de uma escola, era dentro de uma rua, não passava daquilo. E hoje, quando a gente fala em bullying virtual, ele tem uma dimensão que foge às nossas mãos. Então, uma notícia falsa, um comentário pejorativo a um amigo, virtualmente, esse amigo ele está sendo exposto no mundo, né? Porque tem dimensões que a gente não consegue controlar. Então, acho que é importante a gente ter essa conscientização que nós sempre temos que falar que o suicídio não é uma opção. Mas por que ele não é uma opção? Porque ele vai nos causar mais sofrimento. E nós devemos buscar a felicidade, a perfeição, sermos pessoas serenas. E eu acho que esses tipos de encontro aqui é extremamente importante nesse sentido, né? Que nós temos que entender a valorização da nossa vida. Que o suicídio ele não causa dor só em nós, ele vai causar dor nos nossos pares, nos nossos pais, nos nossos amigos, nos familiares, enfim, em todos. Até nos nossos bichinhos de estimação, que vão sentir a nossa falta. Eu acho que é nesse sentido. A vida foi feita para ser vivida. É só isso que eu queria comentar. Obrigado pela contribuição, Nelson. Acho que agora então a gente pode ir para a nossa prece de encerramento, né? Agradecer o Lucas aí por esse momento final, foi muito bom. Também a participação de todos vocês, seria muito bom ouvir mais. A gente poderia ficar aqui o dia todo, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, não saia do nosso grupo de WhatsApp, porque a gente pensou de utilizar ele como um ponto de contato, né, entre nós aqui de São Bernardo do Campo e também da região, até do Rio de Janeiro, né? Então vamos utilizar esse WhatsApp como um grupo de contato nosso. A gente não vai mandar bom dia, não vai ter coelhinho, não vai ter nada lá, tá? A gente promete. Então, a gente mandou também o link lá para vocês avaliarem, para falar um pouco com mais detalhe como foi o evento, o que vocês acharam, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Porque esse foi o primeiro encontro, talvez a gente possa fazer outras coisas mais para frente, juntar mais as mocidades da região. É um sentimento nosso, uma vontade que a gente tem aqui em São Bernardo, e obviamente também da região, próximo, não só de São Bernardo, e de unir mais as mocidades. Nesse momento, muitas mocidades têm ficado mais vazias, muitos trabalhos fecharam, então a gente deve se fortalecer juntos.
Então, agradecemos mesmo a participação de todos vocês que entraram aqui com a gente. Então, a gente vai fazer a prece. O grupo está aberto agora, todo mundo pode falar, se vocês quiserem comentar mais coisas. Fique à vontade de mandar áudio, mandar vídeo, ele está aberto. E a gente vai pedir para a Isa fazer a nossa prece de encerramento agora. Então, vamos lá. Sentindo o nosso coração bater, o nosso pulmão funcionando, irrigando o ar por todo o nosso corpo, esse corpo físico que é presente de Deus. Vamos sentir a gratidão por estarmos aqui, encarnados e juntos, aprendendo em uma manhã de domingo, algo que vai ficar por toda a nossa vida, a vida espiritual, que agora podemos ver, podemos entender e sentir que somos espíritos eternos. Se observarmos bem lá no fundo, podemos sentir o nosso espírito se iluminar, nosso espírito pulsar, alegria de estar vivo. E que possamos viver essa vida eterna, caminhando cada dia mais para próximo de Jesus, deixando de lado as coisas da matéria que muitas vezes nos aprisionam. E com esse sentimento de gratidão, possamos viver um pouquinho melhor, entendendo as nossas dores, as nossas angústias, mas sempre com o sentimento de gratidão pelo aprendizado que vem com elas. Muito obrigada a todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que esses laços aqui criados hoje possam continuar e se manter para além da vida. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Temos lá o nosso grupo. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Desejamos um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus. Se puderem dar um tchau pra gente com voz, vai ser legal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Tchau, Vitor. Tchau, Victor. Tchau, obrigada. Tchau, Liz. Tchau, Ju. Tchau, Júlia. Tchau, Kelly. Quem for coordenador de mocidade, que ainda está aqui, a gente tem um grupo para coordenadores de mocidade. A gente precisaria depois adicionar vocês. Você Kelly, é coordenadora de mocidade, alguma coisa ou não? Eu? Isso. Não, eu sou evangelizadora. A Cris que é a coordenadora. Legal. Muito prazer conhecer você. Você já está nos nossos grupos de WhatsApp de infância e juventude? Então, eu tô em um monte de grupo, agora eu não sei qual que eu tô. Para me acompanhar é meio confuso, mas eu tô na infância, eu acho. Infância e juventude. Tá bom, então legal. Então olha direitinho depois quais você tá. Eu acho que você está nos grupos certos, então, já. Você está aqui com a gente, você já está nos grupos certos. Parabéns aí, eu gostei bastante, viu? Mais uma vez. Que bom, Kelly. Muito bom, obrigada. Bom domingo para vocês, viu? Para vocês também. Deus abençoe todos aí. Bom domingo, gente. Vocês também. Obrigadão. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Encerrando a gravação.